Quem aí lembra das últimas palavras do Edinho? As duas últimas palavras que o Edinho falou. Os líderes de célula lembram? Vocês que anotaram a palavra? Sobre o que o Edinho falou? Sem ser o pastor Francisco no domingo passado, nos outros 2 domingos que se passaram. Oi? Mudar a rota, mas sobre qual personagem, sobre qual lugar? Davi, isso mesmo. Abra comigo lá em 1 Samuel 30. Vou dar continuidade. Isso não costuma acontecer comigo, mas Deus ministrou ao meu coração. Só que eu vou ler um pouco mais à frente. Vocês vão se recordar que o Edinho tinha contado até a parte em que Davi chegou naquela cidade chamada Ziclag e encontrou ela toda saqueada, onde os amalequitas levaram as suas esposas e os seus filhos, levaram cativos. Então, os soldados se rebelaram contra Davi, ficaram muito chateados, angustiados, e termina no verso 6 falando que Davi se angustiou, mas ele reanimou-se no Senhor, seu Deus. Outras traduções dizem, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim, com toda a reverência, amém? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Verso 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao trono da graça, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Pai, que estejamos com os nossos ouvidos atentos, que nós estejamos, Senhor, preparados para receber essa palavra. Que o nosso coração seja um solo fértil, para que essa palavra caia, Senhor, e dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que seja o próprio Senhor falando conosco nessa noite, e que diminua eu e que o Senhor cresça através de mim. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da mensagem é como reconhecer a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Deus falando com você? Não através de profecia, não através de pregações, não através de... Deus fala, irmãos, Deus fala através de profecia, através de pregação, através de tantas outras coisas, através de sonhos, de revelações. Mas você já ouviu a voz de Deus falando com você? Você já ouviu o próprio Deus se manifestando a você? E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque uma das maiores perguntas da nossa vida é: como que eu posso saber o que é que Deus quer que eu faça? Como que eu posso ter essa direção para a minha vida? Eu não sei, eu estou numa encruzilhada, eu não sei qual caminho tomar, eu não sei o que eu devo decidir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu quero apresentar para vocês hoje Davi. Davi, ele era especialista
nesse assunto. Davi tem muito a nos ensinar sobre ouvir o direcionamento de Deus. Porque antes de qualquer decisão que Davi tomava, ele questionava Deus. A Bíblia relata que ele sempre consultava ao Senhor. Nós podemos ler em toda a história de Davi, em que Davi, quando ele soube da morte de Saul e Jonatas, um texto aqui para frente, quando o trono finalmente ele fica vazio, e nós sabemos que Davi, ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, ele já tinha enfrentado o gigante Golias, ele já tinha essa consciência de que ele um dia se tornaria rei daquela nação. Mas ele, como era um homem muito temente a Deus, muito servo de Deus, ele sempre questionava, mas ele nunca se levantou contra a autoridade de Deus. Ele nunca se levantou contra Saul, pelo contrário, Saul é que o perseguia. Saul é que ia contra ele. Então, quando Davi ele ficou sabendo da morte de Saul e do seu amigo Jonatas, ele muito se angustiou. E ele pergunta ao Senhor o que ele deveria fazer. Ele poderia pensar assim, não, eu já sou ungido do Senhor, eu vou tomar o meu lugar ali. Já que o trono de Saul ficou livre, eu já vou lá assumir o meu reinado. Mas não, antes de Davi assumir aquilo que o Senhor já tinha preparado para ele há muitos anos atrás, ele consulta o Senhor. 2 Samuel 2:1 diz assim: passado algum tempo da morte de Saul e de Jonatas, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Deus falou: para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi, ele adquire esse hábito de apresentar as suas opções a Deus. E ele faz isso com uma ferramenta fascinante, que era a estola sacerdotal, era um colete sacerdotal. Se nós formos observar, esse colete, essa estola, apareceu na primeira vez em que Davi fugia de Saul. Ele acaba buscando a ajuda dos sacerdotes de Nob, os mesmos sacerdotes que Saul matou depois desses sacerdotes terem acobertado Davi. Na perseguição de Saul contra a vida de Davi, ele vai para uma cidade e aqueles sacerdotes o escondem ali. E Saul, quando fica sabendo isso, ele vai contra aquele sacerdote e os mata. Mas Abiatar, que era um desses sacerdotes, ele consegue fugir desse atentado. E ele leva consigo o colete sacerdotal. Ele leva consigo aquela ferramenta em que Deus se manifestava para o seu povo naquele tempo. E essa outra ocasião em que Davi estava ali em Ziclag, e ele faz uso dessa ferramenta, a ferramenta dessa estola, desse colete sacerdotal. Os amalequitas tinham atacado o povo de Israel, tinha levado os familiares de Davi e seus valentes, os valentes de Davi. Quando eles chegaram, estava tudo acabado, tudo incendiado, e os homens se revoltaram. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, como nós já ouvimos, e ele pede a Abiatar o colete. É aí que nós entramos agora na mensagem. Davi pede a Abiatar o seu colete. E Davi pergunta para Deus: Deus, eu devo perseguir esse bando? Eu vou os alcançar? Eu vou obter vitória? Sim, responde o Senhor. Pastora, mas o que é este colete sacerdotal? Se você não teve essa curiosidade para ver, eu quero contar para você como é que era esse colete sacerdotal. Ele surgiu na época da peregrinação pelo deserto, na época de Moisés, Arão. E Moisés deu de presente ao seu irmão, Arão. E era uma veste com adornos que os sacerdotes vestiam. Vocês já ouviram falar desse colete sacerdotal? Eu espero que sim. Eu espero que vocês já tenham lido na Bíblia. Amém? Era uma veste com adornos, feita de linho branco e trabalhada com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. A Bíblia é bem específica. Quando você for ler e você for pesquisar, você vai ver. Era um peitoral sustentado por 12 pedras preciosas. E essas pedras tinham o nome de Urim e Turim.
que as pessoas, elas não sabiam exatamente o significado, mas os estudiosos, os grandes teólogos acham que significava luz e perfeição, mais ou menos, né, o que se traduzia do original em hebraico. Deus, ele sempre revelava a sua vontade aos sacerdotes, né? Hoje, nós não... mas pastora, hoje nós não temos essas ferramentas, mas nós vamos falar sobre como é que Deus se manifesta hoje. Antigamente, Deus, ele falava apenas com sacerdotes. Ele se manifestava somente aos sacerdotes. Eram homens escolhidos da tribo de Levi, em que eles eram escolhidos e separados para servirem ao Senhor e serviam ao Senhor no templo. E a palavra diz, quando nós vamos ler ali, toda a trajetória dos sacerdotes, eles se vestiam com sinos para entrar no Santo dos Santos, porque se eles estivessem com apenas um pecado, eles poderiam morrer. E quando aqueles sinos parassem de tilintar, os que estavam lá fora entendiam: nossa, esse sacerdote, ele entrou na presença de Deus impuro, e infelizmente o Senhor o levou. De tanto era a santidade do Senhor. Hoje nós temos esse acesso em que Jesus veio, rasgou o véu para que nós tivéssemos esse acesso diretamente ao Pai, mas muitas vezes nós adentramos, nós tocamos na presença santa do Senhor de qualquer forma. Mas isso nos faz pensar, como é que nós estamos entrando, como é que nós estamos nos posicionando diante da presença de Deus. Um Deus tão santo, um Deus tão puro, tão maravilhoso, como é que eu tenho me portado diante da presença de Deus? Então, Deus revelava naquele tempo as suas respostas, através daquele colete sacerdotal. Como, pastora? As pedras, elas brilhavam quando a resposta de Deus era positiva. Era porque esse colete sacerdotal era um objeto sagrado usado para a sorte, que lançavam uma resposta. Não se sabe ao certo. Só lemos que Davi perguntava e Deus respondia. Deus era claro em suas respostas. E a pergunta eu quero dizer para você: você não queria ter um colete sacerdotal? É fácil, né? Deus, eu devo aceitar aquele emprego? Deus, eu posso viajar? Deus, não vai acontecer nada com a minha família? Deus, será que o meu pai vai sair dessa enfermidade? Deus, o que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer isso? Eu devo seguir esse caminho, essa trajetória? E Deus prontamente respondia. Mas eu quero trazer uma notícia para você. O Deus que guiou Davi nos guia. O Deus que falava com Davi pode falar conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer se revelar a nós. Basta nós o buscarmos e temos o coração puro e temos o coração obediente, assim como Davi tinha. Pastora, como é que eu posso pedir hoje a orientação de Deus para a minha vida? Primeiro, eu quero que você entenda e reconheça a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós devemos reconhecer que Deus, Ele está preocupado e Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nós não devemos e nem podemos tomar uma decisão sem questionarmos a vontade de Deus para nós. Tudo que nós formos fazer, nós devemos perguntar: Senhor, é da Tua vontade? O Senhor vai me abençoar? A palavra diz que Moisés, quando ele ia subir um monte, ele falava: Senhor, se a Tua presença não for comigo, eu não irei. Deus, se a Tua presença não for comigo, eu não vou viajar. Deus, se o Senhor não estiver me abençoando nesse negócio, eu não vou fazer. Deus, se eu for prejudicado, se a Tua presença for roubada da minha vida, eu não vou para aquele lugar. Porque nós entendemos que Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para nós. Isso é a total confiança e dependência desse Deus a quem nós devemos a nossa vida. Porque muitas vezes nós agimos com autonomia e independência e quebramos a nossa cara, erramos e muitas vezes fracassamos e culpamos a Deus, quando nós nem mesmo perguntamos qual era a vontade dEle para a nossa vida.
Nós nem mesmo questionamos, Senhor, será que eu posso ir? Senhor, será que eu devo ir? Será que eu vou vencer? Senhor, aquele negócio ali, eu posso fazer? Nós agimos pelos nossos impulsos. Nós confiamos na força dos nossos braços. Nós confiamos que nós somos inteligentes demais, espertos demais, estudados demais. Nós achamos que nós somos independentes demais, autossuficientes demais. E nós não confiamos a nossa vida ao Senhor. Nós cantamos aqui todos os domingos, Senhor, eu confio no Senhor. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor reina sobre a minha vida. Deus, o Senhor é o meu Pai. Deus, o Senhor está no comando de tudo. E quando chegamos na segunda-feira, nós dizemos, não, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei qual decisão eu vou tomar. Nem consulta ao Senhor, nem fala com Deus. Esse tem sido o nosso problema. Em Mateus 6, 31 e 32 diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, do que vamos vestir, pois os pagãos, os que não são cristãos, os que não acreditam, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando nós entendemos a soberania de Deus em nossas vidas, nós não ficamos preocupados. Claro, irmão, que eu não estou falando aqui que você não deve trabalhar, você não deve sustentar a sua família, você deve. Mas você pode também entregar, Senhor, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui lutando pela minha casa, pela minha família, mas o Senhor vai direcionar a minha vida. O Senhor é o que comanda a minha vida. Eu vou ouvir a sua voz, eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Deus está mais interessado nos detalhes da sua vida que você mesmo. Deus, Ele sabe muito mais do que você precisa do que você mesmo. E quando você se coloca, irmãos, no centro da vontade de Deus, você não sabe o que Deus pode fazer por você, quando Ele está no controle da sua vida. Você pode descansar e pode se alegrar na presença de Deus. Outra coisa que Davi fazia e nos ensina muito, estava até conversando com o diácono Márcio lá fora, nós devemos orar e pedir para Deus algo específico. Você já foi específico com Deus? Deus, eu quero comprar aquela fazenda. Amém? Devo comprar, Senhor? O Senhor está comigo? Deus, eu quero trocar de carro, eu vou comprar uma Hilux. O Senhor está comigo nessa? Eu devo comprar ou vou ter prejuízo? Deus, eu quero mudar de casa, quero comprar uma nova casa para mim, devo comprar? O Senhor vai direcionar, peça a Deus algo específico. Não fala assim, fica sonhando, ai Deus, eu queria uma casa, ai Deus, eu queria um carro novo, é igual aquela pessoa que pede um carro para Deus, mas não tira a carteira de motorista. Vocês já ouviram essa história? Pede um carro para Deus, pede um carro, pede uma moto, mas não tira uma carteira de motorista. Quer uma casa, pede uma casa, mas não vai atrás de procurar a casa. Não vai atrás de ir no banco para ver como está o financiamento. Não vai atrás de fazer acontecer. E quando você pede a direção de Deus, as portas vão se abrindo. E Deus vai fazendo acontecer, e Deus vai falando com você, Deus vai te direcionando. Davi, ele era cirúrgico nas suas perguntas. Ele falava assim, Senhor, Saul vai vir atrás de mim? Senhor, eu devo perseguir o inimigo? Pai, para qual cidade eu devo ir? Deus quer que você peça por direção. Ah, pastora, mas eu não tenho muito entendimento disso. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1:5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, você sabia que até a sabedoria e a inteligência Deus pode te dar? Eu aprendi com a minha mãe. Quando eu ia para a escola, minha mãe falava assim, ore Provérbios 3. Orar a palavra é a melhor coisa que você pode fazer por você. E eu orava em cima de Provérbios 3, que o Senhor dá o entendimento,
o Senhor dá um conhecimento para aqueles que o buscam, para aquele que pede. Eu falava, Senhor, eu estou aqui orando em cima de Provérbios 3, estou pedindo para que o Senhor abra a minha inteligência, abra o meu conhecimento para que eu possa aprender e absorver os conteúdos da escola, da faculdade, o que quer que eu faça. E o Senhor me abençoou em toda a minha trajetória estudantil. Porque eu sempre pedi, Senhor, me dá inteligência, me dá conhecimento, me dá sabedoria. E você também pode pedir a Deus, Deus, abra o meu conhecimento, Deus, abra a minha inteligência. Eu estou te pedindo, porque a tua palavra diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar. E Deus com certeza vai ouvir a sua oração. Irmãos, creia que Deus quer te responder. Deus quer se revelar a você. Tiago, continuando, Tiago 1,5 diz assim, Deus a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é comparado às ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Peça a Deus, seja específico e confie que Ele vai te responder. Não duvide, pois quem duvida é como um vento, como as ondas do mar, que leva o barco de um lado para o outro. Você, quando pedir ao Senhor algo específico, creia que Deus vai te responder. Pastora, como que eu posso reconhecer a voz de Deus? Talvez você não tenha um urim e um turim, né, que é um colégio sacerdotal. Mas você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, ó. O que nós temos privilégio de ter, em alguns países não tem, nós temos isso aqui precioso, em que Deus pode se revelar a nós. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, não tem nada melhor do que Deus falar com você do que através da palavra dele. Deus pode, mas você não tem que usar assim, eu vou ler. O que Deus quer falar comigo hoje? Não é abrir assim e pedir para Deus falar com você, é através de um relacionamento em que você tenha consciência de que Deus pode se revelar a você através da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e aquelas palavras saltam aos seus olhos. A palavra de Deus é tão viva que Ele pode se revelar a você no mesmo texto todos os dias. Todos os dias Deus pode se revelar a você através de uma mesma história. Deus pode se revelar de formas diferentes para você. Uma hora Ele vai falar uma coisa, outra hora Ele vai falar outra, no outro dia Ele vai falar novamente a mesma coisa. E Deus se revela a você, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Não tem nada mais importante, nada mais precioso do que a palavra de Deus em nossas vidas. Não tome uma decisão, meu irmão, seja grande ou pequena, sem se sentar diante do Senhor, ou se ajoelhar melhor, né? Se ajoelhar diante do Senhor, com a Bíblia aberta e o coração aberto, ouvidos abertos, imitando a oração de Samuel. Senhor, fala comigo, porque o teu servo está ouvindo. Muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos na soberania de Deus, porque muitas vezes nós queremos que Deus responda aquilo que nós queremos ouvir. E a gente tem medo de perguntar, será que Deus vai falar que eu posso fazer isso? Será que o Senhor vai me autorizar? Mas nós devemos confiar nele a tal ponto, que até mesmo quando Ele disser não, nós entendamos que é a perfeita vontade dEle para a nossa vida. Irmãos, você tem uma família de fé? Você tem pessoas que andam com você, que são cheias do Espírito Santo? Consulte-a. Outros já fizeram sua pergunta. Outros já estiveram na mesma bifurcação que você está, na mesma encruzilhada que você está. Você não é o primeiro a encarar o seu problema. Você não é a primeira pessoa que está vivendo isso, essa dificuldade. Muitas vezes o irmão que está do seu lado, o seu líder, o seu pastor, a pessoa que
que você tem como irmão na fé, ela já passou por isso e ela vai saber te orientar. Ela vai falar assim, eu já passei por isso. Aconteceu isso e isso na minha vida e eu fiz assim, assim, assim. Ou aconteceu isso e isso na minha vida, eu errei, mas eu estou aqui te dizendo que eu errei e você não tome essa mesma direção que eu tomei e Deus vai usar aquela pessoa para te falar com você. Irmãos, Deus, Ele responde-nos de todas as formas possíveis. Eu lembro que quando a gente veio para cá, para Quatro Marcos, na verdade o Edinho já estava aqui, e eu confio muito. Eu confio muito na autoridade espiritual do meu pastor, do pastor Domingos. E nós sempre tivemos ele como referência de cobertura espiritual. E eu me lembro que quando o Edinho veio para cá, eu era noiva ainda do Edinho. E eu estava naquela insegurança, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, meu Deus, o que vai ser, né? O que vai ser? Nem conheço aquela cidade. E o pastor chegou em mim um dia após o culto, ele falou assim, e aí, Priscila, como é que tá? E aí, como é que você vai casar com o Edinho? Como que vai ser? Eu falei, pastor, a gente está planejando, né, a gente já tinha ficado noivo, né? E ele falou assim, então, e Quatro Marcos? Eu falei, então, pastor. Ele falou assim, vai para Quatro Marcos, Deus vai abençoar vocês lá. E eu entendi aquele momento que Deus estava usando ele para falar comigo. Claro que o Senhor já tinha falado comigo na palavra, claro que Deus já tinha falado comigo no meu coração, e Deus complementou a fala dele usando aquele que era cobertura espiritual na minha vida, que era o meu pastor. Ele falou, você vai ser abençoado, confie, porque o Senhor está entregando esse povo. E eu acreditei, irmãos, e vim, e cá estamos, 15 anos depois, abençoados, tremendamente abençoados, amém? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:7, observem bem o resultado da vida que tiveram, observem bem os seus líderes, e o resultado da vida que eles tiveram, e imitem a sua fé. Creiam naquilo que o Senhor faz através da vida da sua liderança, através daquelas pessoas que Deus colocou para andar juntamente com você, sendo a sua cobertura espiritual. A palavra de Deus diz aqui, observem o que eles estão fazendo, imitem a sua fé, observem a trajetória, a caminhada deles, e tudo que eles têm passado, e tudo que eles têm ensinado, observem e aprendam. Isso é importante. É claro que existem coisas que talvez não caiba para você, mas imitem a fé. Acreditem que quando eu digo que Deus fala comigo e que minha vida está na total dependência de Deus, acreditem nisso, porque eu estou dizendo e sou prova viva de que Deus fala conosco. Deus fala e nos direciona em todas as decisões que nós devemos tomar para a nossa vida. E Deus pode falar com você através daquilo que você tem visto e ouvido através da sua liderança. Seu casamento está difícil? Procure pessoas com casamento forte, pessoas que têm um testemunho forte para te edificar, pessoas que já têm anos de casado, pessoas que já passaram por todas as dificuldades da sua vida. A palavra de Deus diz que as mulheres, elas devem se assentar com as mulheres mais velhas, os homens também. Procurem as pessoas mais velhas, as pessoas que têm uma trajetória de vida em que você admira. Sente com pessoas que vão te edificar. Ande com pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, eu quero ter o que essa pessoa tem. Eu quero viver o que essa pessoa viveu. Eu quero ter essa constância diante da minha família, diante do meu trabalho, diante dos meus estudos, a mesma constância que essas pessoas têm. Procure andar com pessoas que você admira, pessoas que vão agregar na sua vida. E procure também ser essa pessoa que agrega. Pessoas que dão um bom testemunho. Pessoas que quando você anda perto daquela pessoa faz você crescer. Aquela pessoa faz você evoluir. Aquela pessoa não fica falando só bobagem com você. Aquela pessoa não fica falando fofoca com você. Mas aquela pessoa vai acrescentar
coisas boas na sua vida. Aquela pessoa vai fazer você adquirir conhecimento. Você vai conversar com aquela pessoa e você vai sair um pouco mais entendida daquele assunto. Você já conversou com pessoas assim, que você fala assim, nossa, que pessoa sensacional. Sair daqui mais edificada, sair daqui mais fortalecida na fé. Que testemunho maravilhoso essa pessoa tem para mim. Que bênção, eu quero ser igual aquela pessoa estudiosa, esforçada, trabalhadeira, aquela pessoa que não mede esforços para ajudar, para ser generosa. Ande com pessoas que vão edificar a sua vida. Para de andar com pessoas sanguessuga. Pessoas que só querem se aproveitar de você, pessoas que querem encostar em você e só obter o benefício que você pode dar. Ande com pessoas que vão agregar na sua vida. Ande com pessoas que vão edificar a sua fé. Ande com pessoas que vai fazer você crescer, que vai fazer você aprender. Isso é importante. Encontre pessoas que são sábias na área empresarial. Você que é um grande empresário, ande com pessoas que vão fazer você ter mais conhecimento na vida empresarial, pessoas que vão te fazer crescer. Pessoas que vão te alavancar, pessoas que vão falar assim, não aquela pessoa que vai falar assim, não abre esse negócio não, aqui em 4 Marcos, tá fraco. Nossa, esse país está quebrado. Ano que vem, vai todo mundo. Ano que vem, o Brasil está quebrado para todo lado, não tem para onde você ir, você vai abrir empresa. Irmãos do céu, não anda com pessoa assim não. Pessoa negativa. Pessoa que mina as suas forças através da palavra. Ande com aquela pessoa e fala assim, você vai conseguir. Deus vai te prosperar, meu irmão. Deus vai te abençoar. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai abrir sua empresa, você vai ser próspero. Tudo que você for fazer, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai tomar por possessão e herança. Essas são as pessoas que vão acrescentar sobre a sua vida. Não ande perto de pessoas negativas. Não ande perto de pessoas que só sabem criticar, só sabem apontar erros, só sabem falar mal em nome de Jesus. Para de emprestar o seu ouvido para Satanás. Para de emprestar o seu ouvido para ser lixo. Porque as pessoas despejam a sua maldade, a sua ferocidade na língua em cima de você. Fala, não, irmão, não quero saber. Não, se vier falar comigo uma coisa edificante, eu vou te ouvir. Mas se vier para criticar, para falar alguma coisa ruim, você já ficou perto de pessoa que só fala de doença? Você chega perto dela, eu estou tão com dor, nossa, descobri que eu estava com diabetes ontem, minha pressão está baixa hoje. Que tristeza, vida, céus, azar. Você acaba ficando assim também, vai começando a entrar em depressão também. Você fica andando perto de pessoas que têm doença, você vai viver achando que você tem doença também. Você andar com pessoas que só vivem reclamando dos negócios, só vivem reclamando do dinheiro, só vivem reclamando do serviço, daqui a um tempo você vai ficar assim também. Ande com pessoas positivas, ande com pessoas cheias de Deus, cheias de fé, que vão te incentivar a ser um ser humano melhor. Amém? Você não precisa de um colete sacerdotal. Você pode ter pessoas na sua vida que vão te ajudar nesse seu conhecimento. Você tem um coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Apesar do que a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas o Espírito Santo, quando ele está no controle da nossa vida, ele também confirma em nosso coração. Cristo, ele toca o coração que ele habita. Filipenses 2:13 diz assim: Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. O que o seu coração lhe diz para fazer? Qual escolha é que está trazendo para você maior paz? Porque Deus cria em nós o querer, Deus cria em nós o desejo, a vontade. Mas eu preciso dizer para você que essa parte nós precisamos andar
meio que na ponta dos pés, meio como que pisando em ovos. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas justificam as suas escolhas erradas com base em sentimentos. Anota aí, irmãos, Deus nunca vai quebrar os seus princípios. Se vai contra a palavra de Deus, esquece. As pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, elas tomam decisões erradas na base dos seus sentimentos por causa de relacionamento. Já percebeu? É da vontade de Deus eu namorar aquele rapaz ali. Nossa, da vontade de Deus eu namorar aquela moça. Será? Está dentro da palavra de Deus? Você já fez os questionamentos para Deus? Será que Deus está nisso? Será que é a vontade de Deus? Nessas horas, irmãos, nós devemos ser racionais. Está dentro da palavra de Deus? Será que o que Deus fala acerca disso? Como é que eu devo procurar uma pessoa para casar? Deus, Ele vai falar com quem eu devo casar? Não, Deus vai confiar que você confia na soberania dEle para a sua vida. E vai confiar também na sua inteligência dentro da palavra de Deus. Você vai escolher uma pessoa que vai andar juntamente com você nos mesmos propósitos que você tem. Você muitas vezes, eu quero casar com uma pessoa de frente da igreja. Aí você vai, esse é o seu sonho, porque você é uma pessoa de frente, eu quero casar com alguém que esteja envolvido, alguém que seja líder, alguém que seja do ministério de louvor. Aí você acaba se apaixonando por uma pessoa que não é. Uma pessoa que mal vem na igreja, mal vem no culto. Você casa com ela. Não que a pessoa não seja crente, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, não, eu não quero me envolver em coisas de igreja. Ou eu vou trabalhar, nossa vida vai ser trabalhar, estudar, criar nossa família, nossos filhos, até dentro da igreja, mas eu não vou ser de frente. Eu não gosto de falar. Sabe aquelas mulheres que ficam cobrando o marido? Não, você tem que ir lá. Você tem que liderar a igreja, você tem que liderar a célula, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E às vezes o marido não quer. E muitas vezes nós devemos entender e nos satisfazer com aquilo que o Senhor deu para nós. Amém. O meu marido, ele não quer participar, eu vou fazer a minha parte, vou participar de acordo com o que eu posso. E eu vou servir a Deus com aquilo que eu tenho. Mas eu também não vou ser aquela mulher rixosa que vou ficar cobrando. Existe outro extremo também, né? Que é o cônjuge que não gosta e que impede, muitas vezes, a outra pessoa de vir à igreja, muitas vezes de cultuar o Senhor, fica chamando a pessoa, muitas vezes, para ir em outros lugares e não estar aqui. Isso tudo nós devemos, para você que é jovem, que ainda não se casou, isso tudo deve ser analisado. Mas a minha vontade, o meu sentimento, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos analisar o que está dentro da vontade de Deus. O que é que Deus está querendo me dizer, de acordo com os princípios da palavra dEle. Eu senti que esse mês eu não devo dar o dízimo, eu tenho que comprar a cesta básica. Irmãos, eu me lembro, quando teve uma época, estou com muita sede, irmãos, desculpa. Teve uma época que a minha mãe, ela ficou um pouco chateada, e ela falou assim, não, eu vou comprar a cesta básica. Ela era da assistência social em outra cidade, e ela falou assim, não, eu vejo muitas pessoas carentes, eu vou comprar um monte de cesta básica, vou dar. Passou 1 mês, 2 meses, nada de cesta básica, 3 meses, nada de cesta básica, e nem oferta, nem dízimo, nada de cesta básica. E as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu morava em Cuiabá, e ela morava lá em Confresa. E ela me ligou, nossa, está dando tudo errado. Eu falei, mãe, mas o que está acontecendo? Mas é isso. Aí ela lembrou, ela falou assim, não, eu tinha falado para Deus que eu ia dar só a cesta básica. Eu falei, mãe, dízimo é princípio. Está quebrando a palavra, está quebrando os princípios da palavra de Deus. Então, tudo que quebra os princípios da palavra de Deus, Deus não vai ali, não vai abençoar. Nós devemos andar de acordo com os princípios da palavra dEle. E importa o seu sentimento.
mãe. Não importa o que a senhora está pensando, o que a senhora está sentindo, é a palavra de Deus e nós devemos seguir. Eu lembro que a partir daquele momento, ela fez um propósito com Deus e ela viveu muitas experiências com Deus, que eu já contei algumas aqui, acerca de dízimo e de oferta. Porque isso é um princípio da palavra de Deus e isso não está na nossa alçada de nós discutirmos com Deus. O que é que eu devo ou não devo fazer? Se está na palavra, é para nós cumprirmos, é para nós fazermos. Eu devo sentir que eu devo mentir para o meu chefe para ir no retiro. Irmãos, eu me lembro outro testemunho. Eu queria muito, eu fazia faculdade e tinha um tal de núcleo de prática jurídica. Irmãos, o professor falava assim, você só vai ter o abono da sua falta se você aparecer aqui com um atestado de óbito. Só com o atestado de óbito a gente vai liberar vocês. E a gente tinha que estar lá, não podia faltar. Ele falava assim, se vocês faltarem um dia no núcleo de prática jurídica, é menos 3 pontos. Era assim, irmãos, vou ser bem clara aqui com vocês, era assim. 7 era uma prova cabulosa que a gente fazia, que você tinha que fazer uma petição, ou uma defesa, ou qualquer que seja a peça jurídica que eles davam ali para a gente, que é inúmeras. E nessa peça jurídica, era de 0 a 7 pontos e tinha que estar perfeito, você tinha que acertar qual era a peça jurídica. É a mesma prova que o pessoal da OAB faz. E esses 3 pontos eram de assiduidade, não podia faltar, você tinha que ir bem vestido, você tinha que ir bem arrumado, eles analisavam tudo em você. Eu me lembro que tinha esse retiro para ir, nessa conferência lá em Goiânia para ir, e eu queria muito ir nessa conferência. Eu cheguei para o meu professor, eu falei assim, professor, eu quero ir na conferência. Ele falou assim, Priscila, você está preparada para arcar com consequências? Se você não tirar 7, se você não for perfeita na sua peça processual, você vai reprovar. Você quer reprovar? Eu falava assim, não, professor, eu vou casar. Tudo que eu falava para ele era, eu vou casar, professor, por favor, não deixa eu reprovar. Porque se eu reprovasse, eu tinha que ficar lá em Cuiabá. E eu lembro que ele falou assim, vai por sua conta e risco, eu não vou assumir nada, você vai ficar com menos 3 pontos, vai por sua conta e risco. Irmãos, mas eu tinha falado a verdade para ele, eu não tinha mentido, eu não tinha quebrado o princípio. E eu fui para esse retiro, falei, Senhor, eu estou indo para o retiro, eu falei a verdade para o meu professor, e eu preciso que o Senhor me ajude para fazer essa prova. Irmãos, dito e feito, eu fui, menos 3 pontos no meu boletim, e quando eu cheguei, irmãos, eu tirei 7 na minha prova, no final do bimestre, e passei para a glória de Deus. Então, o Senhor, irmãos, raramente alguém tira 7 numa peça processual. Sempre tem algum erro, mas Deus me abençoou, porque eu pedi ao Senhor, e falei, Senhor, eu não estou quebrando o seu princípio, e eu creio que o Senhor abençoa aqueles que vivem de acordo com a tua palavra. Irmãos, Deus nunca contradiz a sua palavra, Deus nunca contradiz os seus ensinamentos. Não podemos brincar com isso, não podemos disfarçar a nossa vontade com o sim de Deus. Ai, Deus, estou sentindo no meu coração, Deus falou que sim, ou então Deus falou que não, ou então Deus falou tal coisa para mim, Deus permitiu eu ir para tal lugar. Deus nunca vai quebrar os seus princípios. Por causa dessas coisas, por causa de confundir a voz de Deus com os seus sentimentos, é que muitos colhem as consequências das suas atitudes erradas e ficam com raiva de Deus. Você tem que estar de acordo com os princípios e você precisa ter paz com aquela decisão. Se tem algum espírito de confusão, não é de Deus. 1 Coríntios diz assim, pois Deus não quer que vivamos em desordem, e sim em paz. Deus não quer que vivamos em desordem, e sim em paz. Que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você não precisa do colete sacerdotal. O próprio Deus, Ele habita em você. Nós temos um privilégio que Davi não tinha.
Nós temos um privilégio que Moisés não tinha, nós temos um privilégio que Noé não tinha, nós temos um privilégio que Abraão não tinha, nós temos o próprio Deus habitando no nosso coração. O próprio Deus que falava com eles antes através dos sacerdotes, através da sarça ardente, através de inúmeras coisas, nós temos esse livre acesso a Deus, em que Ele pode falar diretamente ao nosso coração. Sempre acredite no que Deus falar com você. É por isso que você precisa cultivar esse relacionamento voltado, esse relacionamento íntimo com Deus. É por isso que você deve treinar o seu ouvido para ouvir ao que o Espírito Santo está dizendo para você. É por isso que você não deve confiar somente no que os outros dizem. Tem pessoas que vivem atrás de profeta em profeta. Pessoas que correm, ficam sabendo que vem um profeta ali, outro profeta ali, ficam indo atrás para ver, será que Deus vai falar comigo? Liga às vezes para as pessoas, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí liga para a pessoa, preciso que você ore por mim, já ansioso para que Deus use aquele profeta para falar com você. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Deus pode falar com você. Você não precisa de outras pessoas. O Deus que fala comigo falará com você. Basta você dobrar o seu coração para ouvir a vontade dEle. Preste atenção no que o Espírito Santo diz para você. Você tem tudo o que você precisa para enfrentar os desafios e as grandes questões da sua vida. Você tem um Deus que te ama, um Deus que cuida de você e que Ele é tão apaixonado por você, meu irmão, minha irmã, que Ele nunca vai te deixar andar por caminhos errados. Ele sempre vai te direcionar, mas você precisa entender a soberania dEle para a sua vida. Você precisa entender que Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar a você. Apresente as suas razões a Deus. Tem um versículo que diz assim: vinde e arrazoeis, dê as suas razões, apresente as suas razões para mim. Apresente as suas razões para o Senhor, seja específico naquilo que você quer. Você quer um emprego melhor, você quer algo melhor para você, você quer que o Senhor te abençoe na sua família, você quer que Deus abençoe o seu casamento, o que você quer que Deus faça? Seja específico. Deus, abençoa o meu filho, Deus, salva o meu marido, Deus, abençoe a minha família, Deus, tira tal pessoa da doença, tira tal pessoa da enfermidade, o Senhor pode curar. Irmãos, Deus responde a orações sinceras. Deus responde às nossas orações. Quantos milagres você tem presenciado? Muitas vezes as pessoas vêm aqui, testemunham, e às vezes a gente fica falando assim, mas Deus não faz isso comigo, Deus não fala comigo. Meu irmão, o mesmo Deus que fala com fulano, com cicrano, Ele fala com você. Basta você estar com os ouvidos atentos. Basta você ler a palavra de Deus, porque essa é a nossa regra de fé e prática. Basta você ter pessoas que andam com você, que te edificam, pessoas que podem ser um porta-voz do Senhor na sua vida, pessoas que vão te fazer andar pelos caminhos mais altos que você tem andado. E creia que Deus pode falar no seu coração e você vai sentir paz. Quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Chama o Ministério de Louvor. Meu irmão, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Eu estou aqui para dizer para vocês que Deus fala. E eu me lembro, eu contei aqui no chá de revelação, desse bebê que Deus enviou para nós, que no início do ano de 2022, eu estava assim com vocês, num culto, e o Edinho estava pregando. Não era aqui na nossa igreja, era em outra igreja. Ele estava pregando. E quando eu abri o texto que ele estava falando, que ele estava lendo acerca, Deus foi muito claro. Deus falou, irmãos, como se alguém estivesse do meu lado e falasse comigo. Deus me falou que Ele ia me dar um filho e que o nome dele ia ser Isaac. Eu tenho anotado na minha Bíblia, dia 30 de janeiro de 2022.
Eu anotei aquilo porque eu estremeci, eu entendi que era a voz de Deus. Só que naquele momento eu falei assim, sabe aquele momento que Deus fala com você, você fala assim, não dá mais, já tenho 30, naquela época eu tinha 37 anos, não, já passou minha época, Deus não quer mandar não, acho que é coisa da minha cabeça, mas eu anotei na Bíblia. Irmãos, e passou todos esses anos, e aquela promessa de Deus ficou guardada na minha Bíblia. Só que eu sabia que Deus tinha falado comigo. E eu tomava remédio, minhas vitaminas não estavam muito boas, como eu já contei para algumas pessoas aqui. E eu pensava assim, não, e os médicos falavam assim, não, Priscila, para você engravidar você precisa de tratamento forte. Você tem os ovários policísticos, muito dificilmente você vai engravidar. E eu falava assim, então tá bom. Não, então tá certo. Já tinha me acostumado com a ideia, né, de ter só a Helena. E às vezes as pessoas falavam assim, cadê o seu filho? Cadê o outro filho? Tem que ter um irmão, tal. Eu falava assim, mas preciso fazer tratamento, precisa, né? E eu já tinha até ido numa médica, falado. Eu lembro que eu até tinha procurado, porque por causa da cirurgia bariátrica, o plano de saúde cobre algumas cirurgias, né? Eu tinha procurado um médico, ele tinha falado para mim, você não quer ter outro filho primeiro? Eu não. Ele, olha, eu não vou fazer em você, porque você só tem um filho. Quando você tiver outro filho, aí eu falar, então deixa para lá. E Deus, depois de 41 anos, irmãos, Deus me deu um filho. E quando eu vi aqueles balões azuis subindo, era como se o próprio Deus tivesse falado assim, eu falei para você? Eu falei que você ia ter um filho? E você não acreditou? Eu estou te dando um filho. E Deus fez. E quando eu fiz a ultrassom e eu vi o neném ali, o médico falou assim, é um meninão mesmo. Eu falei, meu Deus, é verdade. Porque às vezes a gente não quer acreditar no que Deus pode fazer por nós. Deus não quer acreditar que Deus pode nos presentear. Mesmo sendo nós tão falhos. Deus é aquele Deus de relacionamento. Deus é aquele Deus de intimidade. Deus é aquele Deus que se revela a nós, até nos momentos mais difíceis, como eu estava em 2022. Um momento muito triste. Mas Deus falou assim, eu vou te dar um filho, para você sorrir novamente. E Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso, apesar de mim. Deus continua sendo fiel, irmãos. Não mereço, mas Deus é fiel. Deus é fiel para falar conosco. Deus é fiel para falar com você. Deus é fiel para se revelar a você. Deus é fiel para cumprir aquele que Ele disse ao seu respeito. Deus é fiel. Deus é fiel. E você pode cantar hoje comigo. Senhor, a Tua presença é o que me basta. Não importa as outras vozes, não importa o que os outros estão dizendo ou pensando, somente a Tua presença, somente a Tua voz é